Hoje, nós vamos fazer o comentário do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre gosto de começar a preleção falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não conhece, o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito por Allan Kardec sob a orientação dos espíritos superiores, os espíritos de luz, que trouxeram as orientações sobre os ensinamentos morais que Jesus trouxe no Novo Testamento. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não se foca tanto na parte histórica do Evangelho, mas sim nos ensinamentos morais. Então, Allan Kardec ia trazendo assim, os trechos e a espiritualidade ia comentando o que aquilo significava. Na verdade, Allan Kardec ele foi totalmente intuído para escrever esse livro. Então, este capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre a caridade, o mandamento maior, e ele é referenciado no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, que diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E também tem um outro trecho que é referenciado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que, na minha visão, é um dos trechos mais bonitos do Evangelho. Eu acho que todo mundo já ouviu esse trecho em algum momento, que diz assim: Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine. Ainda quando eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando eu tivesse toda a fé possível, ao ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não cuida dos seus interesses, não se agasta e nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Destas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Dentre elas, a mais excelente é a caridade. Então, o apóstolo Paulo, ele fala das qualidades da caridade, né? E nesse trecho, fora da caridade, não há salvação. Então, vamos pensar nas nossas reflexões, né? Primeiro, como é que nós vemos a caridade? Como é que nós entendemos o que é caridade? O apóstolo Paulo, ele fala muito, muito bonito aqui, assim, a caridade não é invejosa, ela não se enche de orgulho. Muitas vezes a gente pratica a caridade e vai correndo postar uma foto, né, nas redes sociais ou contar para alguém que fez aquilo. Até é uma coisa que a gente se sente bem de estar fazendo uma coisa boa, mas no momento que eu me envaideço disso, no momento que isso perde o sentimento de amor, ele é mais um sentimento de orgulho. Como nós somos espíritos ainda em evolução, os nossos sentimentos, eles não são completamente puros. Na verdade, eles não são puros. O nosso amor, ele ainda é misturado com um pouco de apego, com um pouco de egoísmo. A nossa caridade, ela é misturada com um pouco de vaidade, com um pouco de orgulho. E todos os nossos sentimentos estão assim. E no decorrer da nossa evolução, nós vamos aprimorando esses sentimentos. E nós vamos nos aproximando de sentimentos mais puros, mais nobres, mais evoluídos, como aqueles que Jesus nos ensinou e nos mostrou durante a sua caminhada aqui na Terra. Mas antes da gente chegar nesse ponto, vamos pensar assim, fora da caridade não há salvação. O que é salvação? Como que nós entendemos salvação? Salvar, o significado desta palavra, significa livrar de um perigo, defender, abrigar. Mas nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e de se melhorar. Este trecho, ele está referenciado num livro que se chama Luz Imperecível. Eu tirei esses comentários, essas reflexões, elas não são minhas, tá? Eu tirei esses comentários deste livro, Luz Imperecível, Comentários Evangélicos de Bezerra de Menezes, e de Emmanuel, de um livro que se chama Escultores de Almas. Emmanuel era o mentor do Chico Xavier. Então vamos voltar nisso, né, da salvação. Durante muito tempo, nós pensamos assim em salvação, aquela visão assim muito simples, né? Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno.
Mas a visão espírita não é esta, necessariamente. Se a gente for pensar que Deus é bondade, é amor, é infinita misericórdia, como é que a gente vai pensar que uma pessoa vive uma vida só e vai para o inferno? Então vamos supor, eu, sei lá, desencarnei com 60 anos, matei uma pessoa e fui para o inferno. A eternidade. Por que uma eternidade? Vamos pensar, 1000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos, milhões de anos é eternidade, né? Aí eu errei um dia só na minha vida, de 60 anos, eu vou ficar milhões de anos no inferno. Isso não é muito lógico se a gente pensar que Deus é por amor e bondade. Não faz sentido. E da mesma forma, eu não fiz nada na minha vida, eu vou para o céu e fico lá milhões de anos sem fazer nada. Também isso não é muito lógico. Os espíritos nos dão exemplos. Se a gente for ler as obras de André Luiz, por exemplo, que fala sobre a vida no mundo espiritual, eles trabalham muito, nos auxiliando na nossa vida, e nesse auxílio que eles fazem, eles também aprendem, daí quando eles encarnam, quem desencarnou vai auxiliá-los, e isto é uma corrente infinita, até chegarmos a Deus. Então, o conceito espírita de salvação não é este, de penas eternas pré-fixadas. Assim. São ideias mais relacionadas, mais dinâmicas, relacionadas à evolução, à renovação do nosso campo mental, à renovação dos nossos objetivos como espíritos eternos que somos. Se nós formos pensar na bondade e na misericórdia de Deus, a salvação é a oportunidade que Ele nos dá todos os dias de repararmos uma falta, de evoluirmos, de fazermos o bem. Se eu desencarnei e não consegui reparar tudo, na próxima encarnação, eu posso ter essa nova oportunidade. Então, por exemplo, tendo essa ideia de renovação, vamos pensar no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Allan Kardec, ele escreveu, ele codificou a doutrina em 5 livros. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, que fala sobre a origem do nosso planeta, e o Céu e o Inferno, que fala sobre a destinação dos espíritos que desencarnam depois que termina a nossa vida terrestre. E através das várias comunicações, Allan Kardec ele foi sistematizando todas as comunicações de espíritos que se manifestaram nas reuniões mediúnicas. É interessante. Então ele começou a agrupar, assim, comunicações de espíritos felizes, de espíritos infelizes, de espíritos sofredores, de espíritos elevados. E nessas comunicações ele foi explorando, assim, como é que você está hoje, você está sofrendo por quê? Você está feliz por quê? Você tem algum remorso? Você faria alguma coisa diferente? É um livro fantástico, para quem quiser ler, é impressionante. E aí ele vai dizendo disso. Das consequências das nossas escolhas relacionadas ao nosso livre-arbítrio, das consequências que nos trazem dor e sofrimento, das consequências que nos trazem paz, equilíbrio e novas oportunidades de seguir adiante. Na verdade, não existe, então, um lugar que se chama inferno, nem céu. E quando a gente fala em salvação, a gente fala nessa ideia de renovação, de eu tentar, pelo meu esforço próprio, me libertar de situações e escolhas que eu faço diariamente que me trazem dor e sofrimento. Quando eu desencarno, então, eu vou para onde? Para uma região do plano espiritual, na qual eu vou encontrar pessoas que eu tenho afinidade. Isso acontece no nosso dia a dia. Se a gente for pensar nos agrupamentos de trabalho, de escola, de vizinhos, naturalmente a gente já faz isso. A gente já se agrupa com quem a gente gosta, quem gosta de futebol, conversa de futebol, quem gosta daquilo, quem não gosta disso. No plano espiritual, isso é muito mais patente, né? As afinidades vibratórias. Então, se eu sou uma pessoa que eu gosto de julgar muito, de criticar muito, de ser agressivo, enfim, muito egoísta, eu vou estar magneticamente afinizado com esse tipo de espírito. Eu vou ser feliz? Talvez não. Quando eu estou encarnado e eu me afino magneticamente com esses tipos de espíritos, como é que chama isso? Obsessão espiritual. Aí eu estou atraindo perto de mim espíritos que têm um comportamento, né, um sentimento mais negativo, assim. Aí eu coloco a culpa nele, malvado. Mas sou eu, meu coração, que está aqui vibrando isso. Eu que fiz amizade com ele. Por isso que a doutrina espírita fala em todas as páginas sobre reforma íntima, a nossa revolução, a nossa renovação. Então, quando eu falei tudo isso para a gente entender por que fora da caridade não há salvação, o que é salvação?
não ir para o céu, é a gente não se sintonizar mais com energias negativas, com dor. E como é que a gente faz isso? Cada um vai ter o seu caminho. Porque a história de cada pessoa é um universo em si. Né? O que eu fiz é diferente do que ele fez, do que ele fez. Ele pode ter feito muita coisa boa, muito melhor que eu, enfim. Cada um tem uma trajetória. Por isso que a reforma é íntima. O que eu fiz, não sei se serve para todo mundo. O que você fez, eu não sei se serve para ele. Enfim. Então, salvação é o estado de espírito, de paz, de esperança e de ligação com Deus. Porque nas escolhas que nós fazemos, ou que fizemos em vidas anteriores, por exemplo, pautados por sentimentos de vaidade, de ambição, de egoísmo, nos afastam dessa sintonia com Deus. Nos afastam dessa sintonia com a espiritualidade superior que guia os nossos destinos. Todos nós temos um anjo protetor, um guia espiritual, um mentor. Quando a gente perde essa sintonia, não é que ele não esteja nos protegendo. A gente não ouve o que ele fala pra gente. Porque a nossa cabeça está em outro lugar. Vocês já tentaram conversar com alguém que está vendo assim, uns 40 minutos do jogo que está querendo saber como vai acabar? A pessoa nem ouve o que você fala. É mais ou menos isso. Ou você está vendo lá uma série, está no último capítulo da série, você vai tentar falar com aquela pessoa. Não codifica. Quando o nosso pensamento está em outro, o nosso sentimento está em outras questões, o nosso mentor ele fica lá. Às vezes, a gente presta atenção, passa logo, a gente vai fazer outra coisa. Por isso, a importância de orar e vigiar, como Jesus nos pedia, porque nesses momentos, nós abrimos a nossa intuição, aquietamos a nossa mente, conseguimos receber orientações do nosso mentor, dos espíritos bons. Existem espíritos bons que cuidam da gente, que são benfeitores, que não são necessariamente os nossos mentores. É toda uma equipe que trabalha. Então, salvação. Conforme nós nos afastamos do amor divino, nós vamos tendo experiências de dor e sofrimento. E a dor é um professor muito bom. Ela desperta o nosso espírito. Mas eu não quero sofrer também. Existem outras formas de evoluir. E por que o amor ao próximo? Eu não consigo entender Deus em sua totalidade. Eu sei que Deus é a manifestação de um amor, assim, que extrapola a minha capacidade de entendimento, de misericórdia, de justiça, mas eu não consigo entender completamente. No livro dos Espíritos, a espiritualidade superior explica isso. Não é possível, no nosso estágio evolutivo, conseguir entender completamente Deus. Deus é a inteligência suprema, criador de todas as coisas. Essa é a definição que eles têm. Mas eu consigo concretizar este amor de Deus através da minha relação com o próximo. Por isso também o ensinamento de Jesus, que foi a primeira frase que eu li: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como a ti mesmo. Todas as leis estão resumidas nela. Então, vamos lá. Vamos em frente, então, nas nossas reflexões. Fora da caridade não há salvação. Eu vou ler para vocês um trecho que Bezerra de Menezes falou. Isto significa salvação. Quando o espírito entende a si mesmo, ou quando começa a entender e a dar significado para as suas dificuldades, os seus sofrimentos, e busca caminhos mais elevados, que o levem a entrar em sintonia com sentimentos mais puros, em consonância com o amor de Deus. Luz, amor e equilíbrio são ideais de todo espírito, em que tenha despertado o anseio de regressar ao Criador mais depressa, do qual, na realidade, nunca nos afastamos. Começamos a ter desejo de maior claridade, que anula sentimentos negativos que trazemos. A necessidade de afeto mais puro, progressivamente elimina prejuízos e aversões, até se tornar o amor universal. Isso é salvação. Está na página 60 do Comentários Evangélicos, do Bezerra de Menezes. Olha que interessante. Conforme vamos desenvolvendo sentimentos mais puros, progressivamente eliminam prejuízos e aversões,
Conforme eu vou exercitando a caridade, eu vou sendo menos egoísta. Eu não consigo parar de ser egoísta simplesmente. Eu não consigo parar de ser orgulhoso. Eu não consigo evoluir, acordar um anjo. A nossa trajetória espiritual, ela é de milênios. E a natureza não dá saltos. Então, conforme eu vou exercitando uma qualidade, um sentimento bom, eu vou amenizando e me desapegando desses sentimentos mais materializados que me prendem ainda a um tipo de vida que é mais relacionado com a materialidade. Tem algum problema a materialidade? Não tem problema. Tanto que nós estamos aqui encarnados para evoluir na matéria. Qual é o problema? Quando nós vivemos só a materialidade. Porque nós somos espíritos eternos. E como espíritos eternos, nós desejamos esta luz. Nós buscamos este sentimento divino de amor. Isso é um anseio nosso. Todo mundo tem, até os espíritos mais empedernidos, que demoram muito tempo. Não tem como. Somos todos criaturas de Deus. Todos temos a centelha divina em nosso espírito. Isto é natural, a nossa busca disso. A matéria, ela nos auxilia nessa fase evolutiva que nós estamos, porque nós precisamos dessas vivências. Os espíritos mais elevados, eles não encarnam mais em corpos materiais. Mas isso não é para a nossa realidade atual. Continuando as nossas reflexões. Por que a caridade? Fora da caridade não tem salvação. Já que a gente entendeu o que é salvação. Porque a caridade é a forma objetiva, é a forma concreta do amor ao próximo. De eu lidar com o meu egoísmo. Estou saindo do meu ego centrado e pensando no outro. Eu estou exercitando o amor ao próximo. Conforme eu vou exercitando isto, eu vou abrindo caminhos para o meu pensamento, abrindo brechas na minha intuição. Eu vou desenvolvendo outros sentimentos. Conforme eu vou exercitando a caridade, vão aparecendo assim a compaixão, a piedade, o altruísmo, a alteridade. Se a gente prestar bem atenção nisso. E é por isso também que a caridade, ela também não é só por atos exteriores. Eu posso basicamente dar aqui uma ajuda, uma esmola, e seguir adiante, não pensar nada de bom, nada de mal. Ajudou, aquela pessoa estava precisando de dinheiro, mas eu não fiz o meu sentimento pulsar. Né? A caridade, ela é um sentimento. Como é que eu faço isso fluir de mim? Como é que eu faço caridade no meu dia a dia? Olha esta frase. Quando redirecionamos a nossa existência em novos reflexos, neutralizando nossos erros do passado, começamos a ter uma reorganização mental que nos conduz a uma aproximação natural e espontânea com aqueles que passam por sofrimentos e constituem oportunidades para o exercício de amor em várias modalidades. E é preciso, então, reconhecermos a importância dos necessitados em nosso caminho. Isso foi fantástico, que eu li no livro Luz Imperecível, na página 112. Olha só que interessante. A importância dos necessitados em nosso caminho. Quando a gente faz caridade, que é a primeira coisa que a gente espera, né? Que a pessoa, muito obrigado, agradeça, né? Às vezes até a gente faz uma coisa, a pessoa sai e não faz nada, né? Não. Se eu não tiver a oportunidade de exercitar o amor, como é que eu vou exercitar o amor? Que é a forma de eu manifestar o meu amor a Deus e através do próximo. Então, olha a mudança desse paradigma que a espiritualidade traz. Em vez de eu esperar que o outro me agradeça pelo que eu fiz, eu agradeço a ele, que ele me deu a oportunidade de eu exercitar um sentimento de amor ao próximo. É o que Jesus falava. Né? Ele nunca pediu para ninguém, você não vai vir agradecer. Enfim. Tem uma passagem do Evangelho de Marcos, que tinham 10 leprosos.
e pediram para Jesus de longe, assim, se puder, se quiseres, pode nos curar. E ele falou, vão se apresentar ao templo. E no caminho eles se curaram. Um voltou e agradeceu. E ele olhou e falou assim, não foram 10 os que se curaram, porque só voltou um. Mas ele não estava pedindo para que os outros agradecessem. Ele está dizendo, ele disse, pela sua fé te salvou. Qual é o sentimento de alguém que se cura de uma doença? Curável, e isso não teve um impacto na sua vida. Ele foi voltar a fazer tudo o que ele fazia antes. O que ele aprendeu com esse processo? Vamos lá. Então, a caridade, ela é uma forma de, concretamente, objetivamente, exercitarmos o amor ao próximo. E através deste exercício, nós vamos despertando outros sentimentos que vão elevando o nosso pensamento, vão estabelecendo sintonias com espíritos mais evoluídos, vão estabelecendo nossa sintonia com sentimentos mais evoluídos que nós ainda não conhecemos. E nós vamos mudando alguma coisa em nós, em nosso íntimo, que os nossos desejos, eles vão se modificando também, eles vão se depurando. É uma coisa muito interessante que a espiritualidade traz. Emmanuel fala muito isso, o André Luiz fala muito isso nos livros de mensagem, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz. Muito interessante. E mais, quando ele fala assim, é preciso reconhecermos a importância dos necessitados em nosso caminho. Quem é necessitado no mundo de provas e expiações que nós moramos hoje? Todos somos. Uns são necessitados de dinheiro, de coisas materiais. Outros são necessitados de educação, outros são necessitados de saúde. Outros são necessitados de acolhimento, de compreensão, de aceitação, de amor, de afeto. Todos somos. Então, a caridade, a gente vai percebendo que ela tem inúmeras expressões. Saber ouvir, ouvir com respeito. Como é que eu faço a caridade no meu dia a dia? Eu faço caridade, eu sou caridoso quando eu ouço alguém falando alguma coisa para mim, ou eu já vou ouvindo assim, julgando, desconfiando, achando que não é assim. É falta de caridade. Eu demorei para entender isso. Quando a gente ouve e faz uma ironia, é falta de caridade. Eu tenho muito problema com isso, gente. Eu preciso focar. Quando a gente vai fazer um comentário de alguém, o meu comentário está sendo caridoso. É um comentário que eu estou... E ser caridoso no comentário não é ficar rasgando seda para a pessoa, não. Fazendo elogios que não tem a ver, que não são verdadeiros. Ser caridoso no comentário é não ser maledicente, por exemplo. É não trazer uma palavra que vai depreciar essa pessoa, a imagem dessa pessoa perante as outras. É ser indulgente, ver o defeito das pessoas, não ficar contando. Então, a nossa reflexão é assim, eu sou caridoso no meu dia a dia. Eu faço caridade, o que eu entendo por caridade. Eu acho que vale essas reflexões da nossa semana. Porque quando a gente fala caridade, muitas vezes a gente pensa em dar uma doação. Pronto. Não é só isso. É isso também, mas não é só. É muito profundo isso. Vou ler de novo Bezerra de Menezes. Quando nos afinizamos com o bem que pudermos ter alcance, alimentando este estado de ânimo, de caridade, intensificamos os potenciais que permitem a visualização do amor e de sua dinâmica para além dos limites dos nossos interesses humanos. Em ótica mais aprofundada, nos campos do sentimento, a mensagem de Jesus abre perspectivas para uma melhor percepção do Criador, a efetivar-se nos sinais de crescimento e no trabalho dignificante junto ao semelhante, e de nossa responsabilidade frente aos semelhantes. Para terminar, eu vou ler um trecho dessa mensagem de Emmanuel, que se chama Caridade, e é do livro Escultores de Almas. A caridade é sempre uma bênção de Deus.
mas não se restringe ao pão e ao agasalho que distribuas. Vemo-la no serviço aos outros em qualquer parte. Caridade será tolerar com paciência o parente necessitado, respeitar as dificuldades do vizinho sem comentá-las, amparar a criança tresmalhada na rua ou socorrer um animal doente. Não te digas incapaz de praticar. Caridade é a bênção da compreensão, a palavra encorajadora, o gesto de bondade, o sorriso de simpatia. Podes começar a exercê-la prestando serviço aos teus em tua própria casa. Essas foram as nossas reflexões. O capítulo é o 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu recomendo que leiam. É muito profundo esse capítulo. Vamos fazer então nossas vibrações finais? Pode, por favor. Vamos agradecendo aos nossos mentores, que esses ensinamentos do Evangelho possam permear os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que possamos ter o coração aberto para recebê-los, refleti-los, e principalmente para entendê-los como Jesus gostaria, como Jesus nos trouxe, como o nosso mentor nos orienta. Vamos agradecer a toda a sustentação que tivemos nesse dia de hoje, a todas as energias espirituais que permeiam este ambiente. Agradecendo também a espiritualidade que foi até os nossos lares, refazendo as energias, retirando as negatividades, pedindo respeitosamente que possam fluidificar a água em nossa casa, em nosso ambiente, que possam nos trazer durante a noite, durante os próximos dias, sentimentos que nos levem às reflexões sobre o nosso ser, sobre a nossa relação com o próximo, sobre a nossa relação com Deus. E assim, agradecidos, vamos doando as nossas vibrações de amor nas mãos da espiritualidade, para que possa ser levado até onde se faz necessário. Vamos vibrando nossos sentimentos de paz, amor, equilíbrio, pela paz do nosso planeta, principalmente nas regiões ainda onde há dor, guerras, sofrimento. Vamos vibrando por todos os lugares deste planeta ainda onde há fome, miséria. Vamos vibrando pelo ambiente espiritual do nosso planeta, pelos espíritos sofredores que necessitam de novas oportunidades de aprendizado. Vamos vibrando pelo nosso país, pelos nossos governantes, que eles possam estar em sintonia com os desígnios maiores desta pátria. Vamos vibrando pelos nossos locais de trabalho, pelos nossos amigos, vibrando pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, vibrando por todos aqueles que sabemos estar passando por dificuldades, por momentos difíceis, que possam ser amparados por Jesus. E vamos vibrando por nós mesmos, que possamos ter força, esperança e fé em nossa caminhada, em nossa vida, que possamos ter sempre o nosso coração em sintonia com o Evangelho de Jesus. E assim, com muito respeito, pedimos a licença para encerrarmos a nossa preleção de hoje, dando graças a Deus. Boa semana, fiquem com Deus.